Então, meus amigos, se preparem que nesse vídeo aqui a gente vai conhecer um pouco de como foi criada a Meteor 350. Esse que está falando aqui no vídeo é o Mark Wells, ele é um dos engenheiros envolvidos aí na criação da Meteor, esteve envolvido também na criação da Interceptor, foi um dos que colaboraram, né, com a criação dessas motos aqui. E esse vídeo que eu vou passar agora, que está passando aqui no fundo, é a apresentação que foi feita no lançamento da Meteor nos Estados Unidos. É uma apresentação bacana onde eles detalham bem como foi feito o projeto, quais foram, né, as diretrizes que levaram à criação do produto final, que é a Meteor 350, que a gente está vendo sendo lançada aqui no Brasil. Então esse vídeo aqui é bacana para quem gosta dos bastidores aí da criação, né, de um produto, e como a gente gosta de moto, né, como é a criação de uma moto até o produto final. Aqui estão mostrando uma primeira versão de uma moto, né, essa aqui é Lightning, ou Relâmpago 535, uma moto que combinava já algumas características de uma moto de estrada também com uma moto para a cidade. Foi o primeiro produto lançado na Índia lá com essas duas características tentando ser colocada numa única moto. Depois surgiram outros modelos, vieram os modelos Thunderbird, né, que foram desenvolvidos e também já muito nesse conceito de uma moto que servisse tanto para a cidade quanto para algumas viagens. Esses aqui são os modelos mais modernos da Thunderbird, né, que acabou não vindo aqui para o Brasil. A mais vendida lá é a 535, mas é muito usada para viagens. Vi muitas dessas aí viajando lá pela Índia. Essa aqui já é uma evolução da Thunderbird, né, já é uma moto bem mais parecida até com a Meteor, é a 350X, 350X aqui. Ela já tem um visual um pouco mais modernoso aí, não tão clássico quanto a Thunderbird mais antiga, né? Mas conserva aí um pouco da filosofia de que é uma moto para se pegar a estrada, para viajar. O tanque de combustível dela é grande, ela é mais confortável que as 350 que a gente conhece normalmente, que é a Classic, né? A Bullet também. Mas aqui então mostra ali os grupos, né, viajando pela Índia aí de Thunderbird. Essa moto fez bastante sucesso entre aqueles que gostam mais de uma moto para estrada. Essas motos aqui então foram bastante vendidas para um segmento específico e que eles queriam desenvolver aí uma nova moto, um novo produto, né, que também atendesse esse grupo que gosta de viajar e também aqueles que precisam de uma moto aí para o dia a dia. Basicamente a gente vê nas Thunderbirds um pouco mais antiga, um guidão um pouco mais alto. Isso inclusive é bem interessante porque já vi customização da Meteor 350 na Índia com esse guidão mais alto do modelo Thunderbird antigo. Bom, e aqui começa uma parte muito bacana da apresentação, onde eles dão aí os detalhes do design, né, ou da silhueta da Meteor 350. Então ele mostra aqui esses três pontos, né, que são básicos aí no desenho de uma moto. O ponto mais alto lá, ele diz que o tanque é levemente para cima, né, levantado, digamos assim, combinado com um banco numa posição mais baixa, dando a sensação para o piloto que ele está dentro da moto, né, ou que ele está muito bem encaixado, faz parte da motocicleta. Tradução aqui não está literal, tá? Estou fazendo uma tradução e uma interpretação minha. Caso alguém tenha alguma correção a fazer, alguma sugestão de melhoria aí, pode deixar nos comentários, vai ajudar o resto da nossa comunidade. No ponto mais no quadril aqui do piloto, está dizendo que o banco, né, está numa posição baixa, né, dá uma fácil acessibilidade, digamos assim, mais confiança e um centro de gravidade mais baixo. Na verdade, o centro de gravidade da moto é uma coisa, com o piloto na moto também a gente tem um centro de gravidade alterado, né? Se o piloto está numa posição um pouco mais baixa, ele ajuda a baixar o centro de gravidade de todo o conjunto aí. Então esses três pontos ajudam a definir bem aí qual é o estilo da moto, né? Como é que ela vai ser pilotada. E aqui eles citam um detalhe a mais, né? Que a roda aí de 19 polegadas na frente deixa a moto mais fácil de ser pilotada aí em terrenos irregulares, dá um pouco mais de conforto. Dá para ver então que a pedaleira está um pouco avançada, ela não é muito avançada, né? Mas deixa na maioria dos pilotos, pelo menos que eu vi nos test rides aqui, numa posição de pernas aí mais ou menos de 90 graus, o que acaba sendo uma boa posição tanto para se pilotar ela na cidade, né, quanto numa estrada aí, numa viagem um pouco mais longa. Essa aqui é uma outra figura bem interessante, onde eles mostram aqui o Royal Enfield DNA, o DNA da Royal Enfield, né, que foi colocada na Meteor 350. O primeiro destaque aqui é para a forma do tanque, né, no formato aí de gota, ou que eles dizem aqui, lágrima. Depois ele mostra naquele quadrinho mais acima, onde tem umas partes vermelhas, que o motor também foi desenhado baseado no desenho de motores existentes da Royal Enfield. Apenas o desenho, é claro, porque o motor é completamente novo, né. O cabeçalho
cabeçote ali é bem parecido com o cabeçote das Twins, apesar de esse aqui ser um cilindro só. Aquela parte de baixo também, quem conhece bem as motos da Royal Enfield vai olhar a Meteor, vai se lembrar de motores mais antigos naquele formato, daquela parte um pouquinho mais à esquerda acima. Eles falam ali naquela parte da linha do banco, né, que tem um estilo simples, lógico e bem organizado. Foi isso que eles tentaram colocar naquela frase. Depois, nessa linha tracejada vermelha aqui, eles estão mostrando aí uma forte tendência horizontal, né? Mais ou menos essa tradução que eu estou dizendo, ou seja, a moto parece que tem uma horizontalidade forte, né? No visual quando você vê. Ela não é muito inclinada para cima nem para baixo, não, é uma coisa mais linear, horizontal. Esse foi o meu entendimento do que está escrito aqui. E depois tem aquela linha verde, né? Que é super clássica das Royal Enfields, né? Aquele desenho, principalmente do quadro fazendo aquela voltinha. Quem olhar as Classics, né? Também as Bullets, vai identificar imediatamente que tem uma semelhança aí, ou seja, tem o DNA das motos mais antigas da Royal Enfield, apesar de ser um projeto completamente novo. Esse outro desenho que eu acho o máximo nesse projeto aqui, né, falando da harmonia visual, dá para ver as linhas verdes ali, 3 linhas paralelas, né, com a curvatura do escapamento, mais o amortecedor traseiro, mais ou menos o mesmo ângulo do amortecedor dianteiro, e aquela seta amarela no meio da moto indica aí que essa harmonia visual dá uma sensação de movimento para a moto, mesmo ela parada. Aqui alguns detalhes do desenho do motor. Lá em cima a gente tem um croquis, né, do motor antigo Royal Enfield, né, um motor classicão da Royal Enfield, e aqui na esquerda a gente tem o motor da Meteor 350. Coisas interessantes, a gente está vendo lá no primeiro escrito ali em cima, na Split Cam Cover, não é tanto uma questão funcional, mas lembra muito ali as câmeras separadas do motor mais antigo que a gente vê acima e à direita. Outras coisas aqui, a posição do starter, né, tá ali mais ou menos na mesma posição onde está aquele símbolo RE no motorzinho menor. Então o starter ou o motor de partida ali está mais ou menos na posição, lembra bastante o motor antigo. Outras coisas aí que fazem lembrar o motor mais antigo é a parte mais larga daquela parte de cima do motor lá, né? Fica mais ou menos na mesma posição centralizada. Alguns cuidados bem detalhados assim que a equipe de design teve para não tirar o DNA, né? Não tirar a lembrança das REs mais tradicionais. Para quem é fascinado como eu dessa parte aqui da concepção de um produto, né, de uma moto principalmente, eu pretendo fazer uma live e vamos ver se a gente consegue dissecar esse projeto aqui, trazer mais informações e mais algum detalhamento. Nesse desenho a gente consegue ver os primeiros conceitos, né, os primeiros desenhos da Meteor, como ela foi desenhada antes de se chegar na versão final. Aqui na direita, né, a gente já tem aí algumas coisas que tinham sido definidas para a versão final. A gente já pode ver que aquela parte que a gente falou lá, que a moto é um pouco mais horizontalizada e não inclinada como a moto de cima, né, acabou sendo o conceito final, mas algumas coisas interessantes que ficaram definidas, como o banco mais baixo, né, teria como opcional aquele encosto do garupa, no desenho de baixo tem um espaço maior ali entre a roda, né, entre o pneu e o paralama, na parte de cima menor. No fim, eles não usaram exatamente nenhum desses dois desenhos aqui, mas ficou muito mais parecido com o desenho de baixo, que a gente vai ver agora aqui na próxima figura. Durante a live eu vou detalhar muito mais essas imagens, a gente vai ver grande, tá? Cada um desses desenhos preliminares aqui da Meteor. Vai ser um papo bacana aí para quem gosta desse tipo de coisa. Aqui o desenho final, então, mostra aí a Meteor como a gente vê ela atualmente, né? Como a gente já viu aí, fotografou e filmou na loja. Ali em cima eram os conceitos, eles na verdade juntaram um pouco de uma com um pouco da outra e acabaram aí com esse desenho, né? Com essa concepção, com esse conceito final da Meteor. Ela tem uma certa inclinação considerando guidão, tanque e banco, mas ela forma ainda aquela disposição mais horizontalizada. Aqui são o primeiro desenho dela feito em CAD, né, aquele programa onde se desenvolve projetos aí, onde as figuras ficam todas no virtual, digamos assim, para quem conhece. Então é um desenho, uma concepção aí ainda não real da moto. Eles fazem esse primeiro estudo para ver as proporcionalidades, né? E aí começam a preparar um modelo de argila, né? Que esse é o projeto. Todos os projetos seguem mais ou menos essa linha aí, onde a pessoa precisa, além da desenho virtual dela, né? Apesar de conseguir ver em várias vistas, a pessoa precisa sentir a moto. Alguém precisa sentar nela, ver se está confortável, olhar de diversos ângulos. Então esse modelo em argila aqui é feito para carros, para motos, para outros veículos também.
é uma parte muito importante do projeto. Ele cita aqui, se você olhar na descrição, depois com calma, o que está descrito aqui nas legendas mostra como foi esse processo de desenho. Diz que a argila é mais ou menos como se fosse um chocolate que vai sendo raspado e vai se chegando no formato final. A gente vê aí que a moto tem algumas coisas de real, né, que seriam as rodas, né, algum paralama aproveitado aí, mas basicamente nada disso aqui é ainda parte do produto final. Aqui, então, o modelo já pronto aí, todo em argila, né, e algumas coisas um pouco reais. Depois eles pegam esse modelo, escaneiam e devolvem para o CAD, né, para o programa lá de simulador, de desenho, né, que se usa para produtos industriais ou qualquer outro tipo de produto. Esse aqui é uma mensagem que ele cita como uma mensagem trocada entre os projetistas, uma imagem de um e-mail onde fizeram uma correção aqui no desenho do quadro. Dá para ver que naquela parte da esquerda, em cor de rosa ali, as duas barras de baixo não estão perfeitamente alinhadas com as barras de cima. Uma correção que foi feita no projeto, essa parte mais azul, roxa aqui da direita, né, onde eles mostram que foi perfeitamente alinhado. É assim que a gente vê o desenho final da moto, né, quando você olha no detalhe a Meteor 350, você vai ver esses encaixes, e é uma coisa muito interessante aqui que o quadro, né, essas duas partes do quadro são realmente conectadas com o motor. Isso aí certamente dá uma estabilidade maior para a moto, uma maior rigidez ao quadro, e é uma solução bastante interessante. Aqui, outra coisa legal da gente acompanhar um desenho de projeto, a primeira concepção seria essa parte da esquerda aqui, onde o escapamento entra ali, né, ele não, parece que não fica muito bonito, mas era o desenho original, e uma das soluções discutidas aí por e-mail e tudo mais, isso aqui são e-mails reais, pelo que diz aqui o Marco Wells, né, eles resolveram embutir mais para dentro para não parecer aquele afunilamento que realmente não ficava muito bonito. Essa aqui é a primeira concepção da moto, né, a primeira moto feita, segundo aí o Marco Wells, feita com tampa de garrafa, com qualquer coisa que eles pudessem pegar para transformar ela numa coisa parecida com uma moto de verdade. Então nada disso aqui é a moto final, né, pelo que ele disse. Então é uma montagem aí para se chegar o mais próximo possível do produto final. Já não é mais aqui o modelo de argila, né? Já o tanque ali é um tanque de metal, as rodas, freios, tudo mais. Tem muitos equipamentos aqui que são equipamentos de verdade, outros aí são fake, né? Digamos assim, entre aspas, fake. E já se tem uma imagem boa, real, né? A pessoa pode tocar lá e sentir mais ou menos como deve ficar aí o produto final. Essa parte muito bacana aqui, quando eles fizeram a concepção do painel dela, do painel maior, né? Não do Trip Navigator, que é outra história, mas eles estavam pensando aí se iam fazer tudo digital ou tudo analógico, até que se chegou à conclusão aí que seria uma parte, um mix both, né? Que ele está dizendo ali, seria uma mistura dos dois, a parte analógica com parte digital. Ficou um painel bacana para quem olha de perto, né? Tem aquela parte que mostra em quilômetros por hora ou milhas por hora, né, que é uma agulha flutuante que eles chamam aí. Aqui está a concepção final do painel, um painel bastante completo, só não tem, né, o mostrador de RPM, uma coisa que algumas pessoas reclamaram, mas embaixo ele dá para ver um detalhamento, né, de como é que funciona o ponteiro do velocímetro à esquerda. Esse aí é o desenho final, e a gente pode ver cada um dos detalhes de como se chegou nessa concepção de painel. Alguns aí chamando de Cerveró, né, esse painelzinho, porque tem ali o reloginho do Tripper Navigator, que é bem menor, né, mais ou menos a metade do outro painel. Mas essa concepção aí ficou a versão final, e a gente pode ver aí, o mostrador é bem claro, dizem que à noite também ele é muito claro de ser visto. Foi a concepção, foi o que ficou definido aí como o produto final da moto. Aqui outras partes, né, tudo muito bem estudado aqui, como são várias opções, a gente pode ver várias opções de espelhos, né, de retrovisores, onde fica o encaixe e tudo mais. Então tudo isso aqui foram discussões feitas entre os engenheiros, designers lá, para definir como ficaria na moto no final. Inclusive pedaleiras, né, na parte tátil, né, onde o piloto encosta na moto e se conecta mais com ela. Mostra aqui a parte dos switches, né, dos comandos, né, quando fizeram aqueles comandos que eles chamam de, se não me engano, rotativos ou rotativos, alguma coisa assim,
se basearam naquelas peças de baquelite, não sei se muita gente sabe o que é baquelite, mas eram assim que eram feitos esses botões, né, de liga e desliga de motos do passado, também de vários produtos do passado, né, eles tinham esse conceito de um comando giratório, digamos assim. Ela fala aqui, né, que procuraram botar um desenho mais bonito aqui na parte de manetes, né, na parte de manicotos, ali naquela parte do punho elétrico, segundo um amigo me corrigiu. Mostra aqui como é que foi desenhado a tampa do tanque. Algumas pessoas aí reclamando, né, que a tampa do tanque é plástico, mas os caras fizeram um trabalho bacana aqui. Esconderam aquela dobradiça, para eu estar mostrando aquela seta vermelha lá, que ficou um acabamento bacana, apesar de ser um pedaço de peça ali de plástico, o que não tem plástico hoje em dia. Aqui fala do halo, né, de LED que tem tanto no farol quanto na lanterna traseira. Os dois têm um halo de LED em volta, né? O farol ali é de halogênio, tem alguns detalhezinhos bacanas, né? Mostra aí que tem um cromado, né, em volta tanto do farol quanto a lanterna traseira também. Depois começa a falar aqui um pouco mais sobre a história do desenvolvimento, né? Foi feito um desenvolvimento aqui junto com Chennai, né, onde tem a fábrica lá, e também o centro de desenvolvimento na Inglaterra. Muitas informações bacanas aqui, onde ele vai contando aí todo o processo de criação, na verdade, dessa moto, que foi uma moto criada do zero, né? Eles partiram de alguns conceitos da Thunderbird, né? De alguns conceitos de que seria uma pequena cruiser, não é uma grande cruiser, né? Ela tem uma cilindrada aí de 350, uma cavalaria de 20 cavalos, muito tem se falado aqui no Brasil, né? Parece uma coisa assim muito absurda para o nosso conhecimento, para o nosso conceito de motos de estrada, mas com o tempo aí, vamos ver o que acontece, o que surge das avaliações de motos na estrada. Já temos pelo menos uma excelente reportagem do jornalista Roberto Dutra, do Web Motors. Recomendo olharem esse artigo que ele fez viajando de São José dos Campos até o Rio de Janeiro. Então, aos poucos, vamos aí conhecendo se os projetistas fizeram um produto também adequado aqui ao mercado brasileiro. Eu acredito que sim. Uma moto muito mais para o dia a dia, certamente, mas com possibilidade de se pegar a estrada tranquilamente. É o que eu posso prever aí, pretendo testar e contar para você. Então, além dos videozinhos de YouTube aí, também recomendo dar uma olhadinha nos jornalistas profissionais, sem aquela história de que são comprados, essas coisas que a gente sempre ouve falar aí. Nem todos estão nesse esquema aí, tem muito jornalista sério. Marcelo Barros, por exemplo, um amigo, jornalista muito sério, espero que ele faça uma avaliação da Meteor muito completa, técnica e com tudo que ele puder nos passar sobre essa moto também. E aqui continua a apresentação feita lá no lançamento da Meteor no mercado norte-americano. Aqui nessa parte da apresentação mostra um simulador de estrada, onde vários componentes são testados aqui, com exceção das rodas, né? Mas aqui os amortecedores, né? Como é que funciona a parte elétrica também da moto, em função aí da trepidação na estrada. Certamente aquele macaco hidráulico ali da frente, alguma coisa parecida com o macaco hidráulico, simule as condições de estradas, né? Com bumps, com trepidações normais e com o peso de um piloto sobre a moto. Mais um pouco sobre a história do desenvolvimento da Meteor 350, dizendo aqui que ela usou o mesmo processo de desenvolvimento das Twin 650, né, da Interceptor e da Continental GT 650. E agora vamos dar uma acelerada no vídeo, já está ficando muito longo aqui, o pessoal vai dormir. Esse é o desenvolvimento do motor em si, uma coisa interessante da gente explorar, dizendo aí que é um long stroke, né, uma característica dos motores da Royal Enfield, né, o que a gente chama aí de motor subquadrado, né, que privilegia o torque. Quando fala de performance aqui, né, ele cita o torque especificamente, diz que as trocas de marchas, aí, né, a combinação, o escalonamento de marchas, vamos falar assim, e o torque proporciona aí uma performance vívida, né, mais ou menos a tradução do que ele está colocando aqui. A quinta marcha está citando como se fosse um overdrive mesmo, né, aquela marcha para você botar e relaxar, né, e o limite ele não cita aqui, o top speed dela, que a gente viu em vários vídeos aí, 120 km por hora, limitados pelo que tudo indica eletronicamente, só pode ser. Destaca aí também a pouca vibração do motor, né, e as trocas de óleo a cada 10 mil quilômetros para esse novo motor. Resumindo bem aqui a parte do quadro, né? Fala aqui que é um quadro de berço duplo, muito interessante que o motor acaba fazendo parte do quadro, a conexão pelo menos na parte de baixo, né, dele, e diz que foi testado aqui tanto na Índia quanto na Europa e mostrou aí, gerou confiança, né, inspira confiança na pilotagem.
Alguns detalhes aqui das rodas e pneus, a gente explorou bastante aqui em outros vídeos, né, falando das especificações, mas aí tem pneus, rodas, aro 19 na frente e aro 17 atrás. Os pneus, muito importante aí, são sem câmera, né, 190 na frente e 140/70 atrás. Os discos, segundo eles aqui, está bem dimensionado, com 300 milímetros na frente e o disco de trás com 270 milímetros, apesar de não aparecer aqui na apresentação. É isso. Depois fala um pouco aí da parte do painel, como é que ele é feito, quais são os comandos, né? Depois dá uma boa explicação aqui como funciona o Tripper Navigator, né? Quem for fazer o test ride, de repente, se não tiver muito tumultuado lá, pode fazer esse teste do Tripper Navigator, tem que instalar um app antes de chegar na concessionária lá, mas vale a pena dar uma brincada, ver como é que ele funciona, é um processo bem simples que vai mostrando curva a curva. E aqui o resumão do projeto, dizendo que é uma cruiser totalmente nova da Royal Enfield, né? Ela foi projetada e desenvolvida com os mesmos padrões utilizados para Interceptor e Continental GT 650. É uma moto aí de classe mundial, né? Em termos de durabilidade e performance. Destacam o refinamento e o conforto da moto. E por fim aqui falam que a pilotagem aí, né, inspira confiança e é realmente segura. Sei que a tradução não está perfeita, mas é mais ou menos esse sentido que resume aí a história do desenvolvimento da Meteor 350. Para quem gosta bastante da parte de design, aqui está mostrando como se chegou na versão final do logotipo da Meteor, né? Mostra ali as versões, como é que eles tentaram colocar, o espaçamento entre as letras e tudo mais. E para quem não sabe, a Royal Enfield já teve uma Meteor, né? A Meteor Minor lá. Tentaram se basear em alguma coisa em relação ao logo da antiga moto. Depois, o logotipo que vai aqui em 3D, né? E no modelo Supernova e no Estelar, é um modelo cromado, algumas pessoas gostaram, algumas pessoas não gostaram, mas fala aí exatamente como é que foi feito o alinhamento, formato de asa, uma história bacana. Durante a live que a gente vai fazer, a gente pode explorar com mais calma, de acordo com o interesse de cada um, então não quero deixar esse vídeo muito mais longo. Mostra aqui todas as cores, como é que foram entendidas as cores mais apropriadas para cada um dos modelos. A gente sabe que ela tem também algumas cores customizadas que são vendidas, por enquanto que eu saiba, apenas na Índia, né? Mas pode ser que tragam aqui para o Brasil. E aqui já vai se encerrando a apresentação do Marco Wells, passando todos esses detalhes aí de como foi desenvolvida desde a primeira linha até o produto final entregue agora em várias regiões do planeta. Bom, o vídeo está longo, mas se você gostou, deixa um like para valorizar o trabalho que deu para fazer, pelo menos. A gente vai continuar esse assunto aqui numa live, explorando bastante esse desenvolvimento para quem gosta dessa parte, né, do motociclismo, que é a pré-motocicleta. Certamente vai gostar de papear um pouquinho mais sobre esse assunto aqui. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.